Boa tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui à última live do livro Sinal Verde. Olha só, chegamos aqui no capítulo de número 50. O pessoal for chegando aí, deixa eu mandando os aviõezinhos para quem estiver aqui por perto. Daqui a pouquinho eu já volto. Boa tarde, Carol, bem-vinda. Maria da Conceição, bem-vinda também. Mames, Mari, João Carlos, todos bem-vindos. Vamos hoje então para o último capítulo. Ele é curtinho, gente. Ele é muito curtinho. A gente vai esperar um pouquinho, né? Para começar. E eu vou aproveitar também para fazer o gancho para o novo livro, né? Que nós vamos continuar estudando. Temos que continuar. Temos muito ainda a estudar. Todos nós. Sinal Verde, capítulo 50, tô escrevendo aqui. Ele chama Ante a Oração. E hoje eu tô com esse vestido, inclusive. É que eu fui fazer a live de manhã lá da Rádio Espírita, lá Esperança, e eu acabei usando esse vestido. Tava calor de manhã, né? Falei, vou usar esse vestido aí pra festa, tudo furadinho. Ele é mais fresquinho. Mas que bom tê-los todos por aqui. E conforme a pessoa for chegando também, a gente vai comentando, né? E hoje ele é o capítulo da oração. E acho que a gente nunca fez tanta prece como nos últimos tempos, né? Se a gente parar para pensar por tudo que a gente está vivendo e pelas pessoas também, né? Que a gente acaba sabendo que foram hospitalizadas, que partiram, algumas, né? E a gente fica então recorrendo, né? A oração muito mais por auxílio, né? Enquanto a gente poderia usá-la ela sempre, né? Então a gente acaba refletindo um pouco. Vitor, boa tarde, bem-vindo. Obrigada, Mari. Foi uma delícia a live ontem, foi muito boa com as meninas, né? Quem perdeu, vá lá no Encontro Espírita. Foi duas lives, uma sequência de duas lives ontem, e foi muito boa, realmente, né? A gente ali, muita sintonia, pessoal conversando ali, trazendo experiências, vivências, muita alegria. E é assim que a gente tem que seguir, né? Com certeza. Então eu vou começar lendo aqui. Na verdade, eu acho que ela vai ser um pouco curta essa live, porque eu vou ler, a gente comenta um pouquinho. Eu acho que vale a pena trazer algum material a mais pra gente finalizar. E pra gente pensar também se a gente tá fazendo desse jeito, né? A live, se a gente tá. A live não, desculpa, a oração, se a gente tá seguindo mesmo, né? O que o André Luiz nos fala. Então ele diz assim, gente, é uma frase só. É muito curto. Ante a oração. Acatemos na oração a presença da luz que nos descortina a estrada para a vida superior, sem prevalecer-nos dela a fim de queixar-nos de outrem ou espancar verbalmente seja quem seja. Quando a nossa comunhão com Deus e com a espiritualidade superior não seja possível em lugar à parte, no silêncio do coração, conforme a recomendação de Jesus. Eu me lembrei também lendo esse texto hoje, eu me lembrei da live que eu fiz de manhã, que eu comentei um pouquinho também, aquela parábola do fariseu e do publicano, que o fariseu e o publicano, eles estão no templo, e o fariseu, ele agradece por ele não ser uma pessoa ingrata, por ele não ser um ladrão, por ele não ser adúltero, diferente daquele publicano. Ele se coloca assim, né, que o publicano era o coletor de imposto, ligado ao Império Romano lá, na época de Jesus, né.
E aí ele fala, não, eu jejuo, eu faço, né, todos os meus rituais ali, dou o dízimo. E a gente, né, nesse caso aqui ele já fala, né, você está queixando de outra pessoa, você está agradecendo por uma coisa que você acha que é importante, né? E o publicano não, ele pedia simplesmente para Deus fazer o que tinha que ser feito, porque ele era um pecador e ele assumia, né? Assim como a gente também precisa assumir o quanto que cada um de nós aqui temos que nos melhorar, o quanto ainda somos imperfeitos. Muitas vezes não fazemos algumas coisas, mas pensamos, né? Não conseguimos ali ter toda essa luz o tempo todo, né? E a gente está nessa busca todos os dias. E é muito bonito quando ele fala que, na verdade, essa prece, né, ela tem que ser no silêncio do coração. E muita gente já foi ensinado, né, de que maneira que essa oração deveria ser feita, como que a gente tem que fazer. E realmente isso não importa, né, a posição, em que momento, mas sim que nós estejamos ali conectados, sempre com a espiritualidade maior, sempre com essa questão mesmo de estar nos falando com o nosso coração, o que é muito difícil, né? A gente às vezes prestar atenção do que o nosso coração tem a dizer. Boa tarde, Babi, seja bem-vinda. E aí, quando a gente pensa, né, na questão da prece, eu vim trazer para vocês até um pedacinho do evangelho, do Livro dos Espíritos, que eu acabei perdendo, peraí, que eu já acho de novo. Tava na página, saiu. Aqui. Vamos ver se ele está por aqui. Achei. Kátia e Leonardo, sejam bem-vindos. João, contando aqui exatamente como Zaqueu falou a Jesus. Fala aí, João, pode contar aí nos comentários que a gente lê. E aqui eu vou continuando, né? Então a prece, a oração é realmente isso, né? A gente tem que se acatar nas palavras, na oração e prestar atenção se a gente está falando de coração. Então, quando nós pegamos essa mensagem de André Luiz, que é a última mensagem, vou lê-la no final de novo, tá? Porque ela é tão curta que eu li somente um parágrafo. Então, a gente vai pensando, né, nesse momento, como que a gente está usando essa oração, né? Como que ela pode nos ajudar, como ela pode nos dar força, né? E nós temos aqui, dentro do próprio Livro dos Espíritos, falando, né, 2 vezes, inclusive, que a maior adoração, né, ao Senhor, no capítulo de Lei da Adoração, é essa prece, e a prece tem que ser feita no coração, porque o que vale é a intenção, né, de cada um que está ali proferindo a prece. Ela é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade, né? Porque isso é muito difícil e a pessoa que não está buscando isso, ela é muito difícil também buscar um arrependimento sincero, se colocar numa posição de espírito imperfeito, que ainda tem muito que melhorar, né? Um pecador, como dizia o publicano, e ter realmente essa humildade, né? De reconhecer isso, não só da boca para fora, mas sabendo mesmo que precisamos da nossa transformação moral. O que mais que ele fala aqui, por exemplo, que não é possível, né, nós pedirmos sejamos perdoados, nós pedimos que Deus perdoe, que nos dê algo e nos ajude, quando a gente, na verdade, precisa agir na direção do bem. E só assim, né, a gente lembra bem daquela frase que é bem conhecida e que ela é uma parte da resposta da pergunta 663. Vou até ler aqui porque vale a pena. O João falando, se mostrou humilde e disse que doaria o que houvesse adquirido de forma inadequada. E Jesus, né, ele procurou pessoas para estarem ali junto a ele e eles tinham, né, diversas faltas ainda, muitos desvios ainda a serem corrigidos, muitos vícios.
Então não tinha como encontrar pessoas perfeitas. E até quando a gente falou ontem na live, né, que exatamente pegar os apóstolos e ter essas pessoas também com exemplo junto ao convívio de Jesus, a gente acaba se identificando com alguma característica dos apóstolos, alguma coisa que a gente talvez fizesse igual, e aí serve de lição pra gente. Então a gente começa a pensar, né, em toda essa inteligência aí que a gente tem nas palavras de Jesus e por que ela é tão útil, né, há mais de 2000 anos. Então temos muito o que aprender ainda. E a pergunta 663, ela fala, as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? E os espíritos respondem para Kardec: vossas provas estão entre as mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas então, Deus sempre tem em conta a resignação. Então é muito como você suporta essa prova se você está ali sofrendo, mas está reclamando, está xingando o dia todo, está amaldiçoando, está falando palavrões, palavras duras, difíceis, né? E claro, junto a tudo isso, não tem como uma pessoa ficar com uma boa vibração, né? Ninguém vai estar alegre em nenhum momento estando assim, e ainda mais com a dor. Então, como nós suportamos essas dificuldades? Quando tem um problema que bate a nossa porta, qual é a nossa reação? Nós nos calamos, fazemos o nosso melhor e entendemos ali? Ou a gente fica, muitas vezes no início, perdendo tempo, reclamando com a cabeça cheia, bravo porque aconteceu isso? É a nossa reação que ela importa. E aí ele continua, os espíritos continuam aqui, que fala que a prece chama para vós, né, para nós, os bons espíritos, que vos dão forças para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos duras. Então, quando a gente fala em uma prece, até minha mãe mesmo, né, e muitas pessoas que são devotos de santos, e quando nós pensamos em santos, pensamos em igreja católica e parece que a gente começa a fazer uma divisão em relação à prece, em relação àquilo que um vai conectar de uma maneira melhor ou não com Deus. E não faz sentido, né, tudo isso, porque nós sabemos que mesmo os santos, as imagens ou como que você faça a sua prece, que não importa, ela vai chegar de uma certa maneira à espiritualidade. E aí vamos ter então essa força para suportar. Claro que nós muitas vezes somos devotos de um santo, de uma determinada imagem, e isso nos fortalece, né? Isso nos dá mais fé, faz a gente ter forças ali para suportar, né? O Leonardo aqui falando, o importante é a fé, com certeza. E aí, né, quando temos então essa invocação de bons espíritos através da prece, a gente vai suportando e vai entendendo, e de repente aquela revolta inicial, aquela raiva, ela vai se acalmando. E a gente vai entendendo muitas vezes que não dá para mudar, né? E aí eles falam, já o dissemos, a prece não é jamais inútil, quando ela é bem feita, porque fortalece e é já um grande resultado. Então a gente fica esperando, né, pedindo muitas vezes para solucionar um problema, quando na verdade só o ato de você rezar, só o ato de você orar, já está assim te dando forças, além daquilo, né, que você estava um pouco antes de fazer a oração. Então, só o fato de não acontecer assim nada, né, não acontecer o que você está pedindo diretamente, você se acalmar, se recolher e fazer uma prece sincera, de coração aberto, não precisam grandes palavras, palavras difíceis, rituais, faça o que seu coração mandar. E aí que a gente vai conseguir a conexão. Então, às vezes, a gente se prende muito na forma, a maneira que as coisas estão sendo feitas, as palavras certas. Ah, claro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem as preces corretas, né, para ajudar também, para auxiliar as pessoas no momento de oração. Mas, dependendo também de nós e como nós estamos, nós podemos fazer como se fosse um bate-papo, né? Um bate-papo com muito respeito, mas você pode conversar ali, abrindo o seu coração, né?
com Jesus, com o seu mentor, com a espiritualidade, com quem quer que seja, como se fosse um amigo ali do lado e pedindo força para suportar, né? A gente tem que desmistificar tudo isso e fazer da oração a nossa aliada. Marcelo, bem-vindo, boa tarde. Gabriel também, boa tarde. E aí, né, tem aquela frase conhecida, ajuda-te e o céu te ajudará, sabes disso? Eles falam. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal, sob o vosso ponto de vista mesquinho e a vossa vida efêmera, é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Então, como nós temos, né, nossa visão ainda somente nessa encarnação, muitas vezes com a cabeça de que nada vai ser solucionado, e a gente pede para Deus livrar a gente de um problema, e às vezes aquele problema, aquela doença, aquela dificuldade que ela vem, elas nos faz pensar de um outro modo, em agir com as pessoas de uma outra maneira. E ela é a chave para a gente encontrar, então, o que a gente pode melhorar, no que a gente pode evoluir, né? É muito curioso quando você está passando por uma dificuldade, a pessoa agradecer, né, por aquele problema, mas é o que te faz sair do lugar muitas vezes, né? Igual aqui, por exemplo, o Leonardo falando, temos a visão limitada completamente, nenhum de nós sonhávamos, né, que íamos ficar em casa tanto tempo e ter todas essas coisas, e eu também não imaginava que ia fazer uma página aqui falando sobre esse conteúdo, embora fosse um conteúdo que eu já estudasse, né, fazia curso, mas a gente não ia imaginar que ia precisar se dedicar a isso, né, que teria sim essa necessidade de a gente divulgar a doutrina dessa maneira, né? João falando aqui a pandemia, completamente, a gente tá o que? A gente tá xingando as coisas que estão acontecendo, né? Estamos ali olhando os governantes, os erros, os poucos acertos e tudo que está envolvido, estamos ali no meio, e como a gente está cuidando de cada um, né? Lembra-se que nós não estamos sozinhos, a espiritualidade também está cuidando, também está lá nos hospitais ajudando, porque quando a gente chama isso através da oração, eles vêm para abrandar a nossa dor, eles vêm para ajudar a gente a entender, né, que o sofrimento é necessário para que nós possamos progredir. Nunca porque Deus é mau, pune, nada disso, Ele é bom, Ele é a bondade. Leonardo aqui falando, ou aprendemos no amor ou na dor, são escolhas, né, que a gente faz, e mediante a isso a gente colhe também as consequências, né, e a gente tem que ter essa ideia, né, e aí eles continuam, depois, quantos males não há de que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas, não é verdade? Ele é punido pelo que pecou, então, né, é assim a colheita ali, né, como falam, né, o plantio ele é livre, você pode fazer o que você quiser da sua vida, você tem esse livre arbítrio para escolher o que fazer, quem chegar, quem brigar, agir de uma forma errada, de uma forma correta, só que depois, né, vamos ser obrigados a colher isso, nós vamos ser obrigados a entender todo o mal que foi feito, todos os pensamentos negativos, e nós mesmos sofremos, né? Então temos que pensar que muitas coisas a gente coloca assim, é porque, né, Deus quis aquela situação, é muito fácil você tirar a sua responsabilidade também, e nós somos responsáveis sim, então vamos buscar isso, vamos buscar no que a gente tem que se melhorar, né? O que mexe com a gente de um jeito que a gente pode se melhorar sempre, né? Aldenice, boa tarde. Expedita também, boa tarde, bem-vindas. Flávia, minha prima, boa tarde. Bem-vinda. A colheita ela é obrigatória, Aldenice, com certeza. E aí, né? Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos. Como não pensais, então você está fazendo a prece e você está sendo ouvido, né? Igual aquela historinha, né? Eu já contei uma vez aqui do Chico Bento das tirinhas, que ele vem, ai meu Deus, faça eu passar na minha prova, né? Vou passar na minha prova. Aí vem um anjinho com uma pilha de livros, então, estude.
né? Faça, porque são as ações. Muitas vezes chegam os meios para que a gente aprenda, né? E a gente está aproveitando? Será, né? Rosane, seja bem-vinda, boa tarde. Natural Collab, seja bem-vinda também. Boa tarde. E vamos seguindo aqui, né, gente? Credes que Deus não vos tem escutado, porque Ele não fez um milagre por vós, enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou a força das coisas. E aí a gente busca, né, uma solução, a gente fala, nossa, eu preciso estudar isso, eu preciso me concentrar, e aparece a oportunidade, aparece uma chance de você estudar mais, né, que o estudo hoje em dia é muito fácil você conseguir através da internet, através de tanto conteúdo que a gente tem aí, temos todas as obras básicas, pelo menos do Kardec, a gente encontra em PDF, tem muito ainda, né? E é possível sim, e a gente vai estudando e vai entendendo e vai vendo, né? Como que a gente pode ajudar. E aí ele termina, frequentemente, ou mais frequentemente mesmo, ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Então, na dúvida, né, olha o poder da oração que nós temos em nossas mãos, e nós não fazemos uso, nós entramos em desespero, preferimos ficar batendo cabeça, vendo dificuldade, ligando a televisão e vendo notícia, do que se recolher um pouquinho, 2 minutinhos, né? Já estamos em casa mesmo, estamos também com o celular ali, olhando nada. Pega, vamos fazer uma leitura, Evangelho segundo o Espiritismo, pegar um livro de mensagem, abrir aleatoriamente e entender, né? Muitas vezes a dificuldade que a gente está passando tem uma solução, tem uma maneira de se acalmar também, buscar essa solução. Então eu vou fazer assim agora, tá? Li um pedacinho do Livro dos Espíritos, como entrou mais gente, eu vou ler novamente, que é o último capítulo do Sinal Verde que a gente está. E aí a gente já dá continuidade aqui. Então, ante a oração, acatemos na oração a presença da luz que nos descortina a estrada para a vida superior, sem prevalecer-nos dela a fim de queixar-nos de outrem, ou espancar verbalmente seja quem seja. Quando a nossa comunhão com Deus e com a espiritualidade superior não seja possível em lugar à parte, no silêncio do coração, conforme a recomendação de Jesus. Então, Jesus só pediu que a gente fizesse a prece com o coração. Não tem forma, não tem lugar, não tem posição, não tem palavra decorada. Quem fala mais bonito não vai conseguir mais, né, pontinhos aí junto à espiritualidade, e sim quem fala mais com o coração, né? Nossos olhos, eles não veem isso, mas a espiritualidade percebe sim, eles sabem de tudo. Mica, boa tarde, bem-vinda. E aí, né, gente, como nada é por acaso, que a gente sabe, finalizemos esse livro, Sinal Verde, e eu fiquei buscando alguns livros para a gente dar continuidade, né? Queria muito livros que fossem de mensagem, como Sinal Verde, né? Que nos ajudasse a repensar as nossas atitudes, o que a gente está passando ali no dia a dia, uma palavra de ânimo que a gente consiga ali ter forças para continuar. E aí eu busquei e eu encontrei o livro Busca e Acharás. Ele é dos Espíritos Emmanuel e André Luiz também, né, psicografado pelo Chico. Ele tem um prefácio bem interessante do Emmanuel, que eu vou ler daqui a pouquinho. Mas antes de tudo, eu olhando aqui agora, né, falei, eu vou olhar então qual que é a primeira mensagem, né? Eles não enumeram como primeira mensagem, é como se fosse ali uma pequena introdução. Marcelo, eu tinha pensado também em Palavras de Vida Eterna. Também tinha pensado, viu? Mas eu acabei indo nesse mesmo. E olha então qual a primeira mensagem que tem nesse livro que André Luiz nos traz. Prece. A gente finalizou com a oração e começou com a prece esse aqui.
E ele fala assim, né, que é bem ele, na verdade, como é dos dois espíritos, a gente tem uma introdução de André Luiz aqui dentro do livro e aqui fora tem um texto do Emmanuel, né, uma carta ao leitor. Palestras Espírita, seja bem-vindo, boa tarde. Wanda também, boa tarde. E ele fala assim, olha, André Luiz, tá? Senhor Jesus, disseste-nos um dia, busque e acharás. Não te rogamos assim, tão só para que nos guies à procura dos valores reais da vida. Pedimos ainda mais. Quando estivermos na posse das concessões que esperamos, não nos deixes marginalizados nos adornos da virtude vazia, nem nos permitas caminhar sob os enganos da autossuficiência. Auxilia-nos a respeitar as bênçãos de Deus e a convertê-las em atividade e serviço na edificação de teu reino de amor, hoje e sempre. Então não basta só a gente buscar, né? A gente tem sim que trabalhar. E eu vou ler essa carta do Emmanuel para vocês terem um gostinho do que vai ser o estudo desse livro também, que tem textos muito interessantes. Não era um livro que eu conhecia, mas ele veio para mim, a ideia, né? Veio junto com Palavras de Vida Eterna, como eu disse, quase fiz. Mas falei, não, vou fazer esse aqui porque não tem tanta gente que faz, e mais um livro aí pra gente refletir. E tem uma lição que ela chama, inclusive, que foi o que me chamou a atenção, e tem uma que chama Vacinas da Alma. Aí eu fiquei interessada, falei, vou fazer esse mesmo, né? Uma das lições aqui. E Emmanuel fala assim na carta dele, vou ler porque é uma carta, tá? Vou ler de inteiro. Leitor amigo, há quem indague por que não nos empenharmos no levantamento de arquivos para documentários históricos, ou por que não nos devotarmos especificamente à formação de livros, contendo mais amplos informes sobre a vida no além. Entretanto, juntamente dos companheiros que formulam semelhantes perguntas, a quase totalidade dos amigos que se interessam por nossas manifestações, solicitam respostas aos problemas da atualidade terrestre. E os temas se alinham inquietantes. Os conflitos do lar, os esquemas da família diante da reencarnação, os parentes difíceis, os desajustes psicológicos, as questões afetivas, as desvinculações, os processos de obsessão, as provas em grupo, a sede de paz íntima, a educação para o lazer, a solidão espiritual, o suicídio, o desânimo, o tédio, a fuga, o alastramento da angústia, o abuso dos medicamentos de apoio, os imperativos de adaptação ao concurso da máquina, as queixas em matéria religiosa, a renovação da fé, as pesquisas da ciência, as ilusões do materialismo, os enigmas do sofrimento, o destino e o livre-arbítrio, os desafios da morte. E já que a criatura humana instintivamente sabe que a existência prossegue além da desencarnação, somos convidados ao diálogo, diante do qual não nos seria lícita a omissão. Esse livro não tem pretensões de elucidário, mas é feito com pedaços da amizade que nos impulsionou a escrevê-lo. As páginas que reunimos são parcelas de conversações íntimas com os irmãos que desejam valorizar a vida e aproveitar as vantagens do tempo. Pequenos textos de apoio fraterno e considerações ligeiras aqui se aliam em nossa modesta cooperação no intercâmbio espiritual. Ensinou-nos Jesus: busca e acharás. Procuremos os recursos e as bênçãos de que nos sintamos necessitados, aprendendo a prestigiá-los e assimilá-los, sem abuso, quando o Senhor nos coloque nas mãos. Assinalando as presentes anotações, se as nossas páginas conseguirem colaborar para o bem, nesse ou naquele grupo de companheiros, agradecemos a oportunidade de trabalhar, ao mesmo tempo que rendemos graças a Deus.
Emmanuel Uberaba, 21 de fevereiro de 76. Né? E a gente às vezes fica pensando, né, quanto tempo que já passou aqui e tudo os temas, né, todos os temas que foram falados são ainda muitos temas que nós estamos aqui ainda pensando, precisamos ainda resolver. Não é mesmo? Bom, eu espero que vocês gostem aí, quem puder acompanhar esse estudo, né, vai ser muito legal, vai ser nesse mesmo esquema que a gente faz o sinal verde, então tá todo mundo convidado, né, todo mundo participando, conversando e a gente tentando, né, tirar aquilo que é melhor para nossa evolução, que é essa ideia aqui, né, que a gente consiga se modificar, ver o que a gente está buscando e aí a partir de segunda-feira a gente começa então. Vão ser 50 textos, né, assim como o sinal verde, e eu conto com a presença de vocês, todos vocês aqui, quem estiver, né, na possibilidade, sim. E é muito bom, finalizamos mais um livro, né, é o terceiro estudo que a gente está finalizando aqui, e eu só tenho a agradecer por todo esse trabalho, pelas amizades que fizemos, e por todos que acompanham aqui, e que se eu posso ajudar, né, sempre um pouquinho, eu fico à disposição, porque a gente sabe que é um carinho muito grande que nós temos aqui com vocês. Deixa eu ver quem tá aqui, só para, né, agradecer. Babi, João, Vitor, Wanda, Kátia, Mames, Carol, Mica, Leonardo, Rosane, Mari, Marcelo, Maria da Conceição, Gabriel e Aldenice. A Kátia falando que tá amando. Ai, que bom. Vamos continuar, Kátia. A gente continua na segunda-feira com esse, então. E aí vai ser, às vezes é um texto do Emmanuel, às vezes é um texto do André Luiz, né? Depende do dia aqui, eles vão se alternando. Gabriel é novo, mas fique à vontade, Gabriel, de seguindo aqui. Também as lives do Sinal Verde estão todas gravadas, né, no canal, inclusive no YouTube. Também deixo, para quem tá no grupo do Telegram, deixo o link do YouTube para ajudar as pessoas a assistirem depois. E é isso, gente. Vamos finalizando aqui. Franci chegou aqui, seja bem-vinda. E vai ficar gravada a live, tá, Franci? E se quiser ouvir um pouquinho sobre a oração, nossa função aqui. E vocês que são todos especiais também por estarem aqui acompanhando, né? Mari, só tenho a agradecer também a cada um de vocês aqui, né? O que a gente pode fazer para ajudar, o que tiver no alcance, trazer uma boa palavra, é sempre necessário, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? Então a gente precisa desse acolhimento, precisa entender o outro, precisa usar o nosso tempo que a gente tem aqui a nosso favor, né? E quem tá aqui já buscando isso já chegou nesse ponto, assim, nesse conhecimento de que sim, a gente tem que se melhorar. Então, muito obrigada, viu, gente? Um ótimo final de semana para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau!